tiroteios e inocente baleado em Central Carapina, na Serra. Um idoso foi atingido por bala perdida. Situação complicada para moradores da região, hein, Tainá? Bom dia para você. Bom dia, George, Ingrid, e a você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Infelizmente, a gente começa a edição do jornal falando desse triste caso. Um idoso de 74 anos estava saindo da igreja na região de Central Carapina, na Serra, quando foi atingido pela bala perdida. A polícia militar socorreu esse idoso, levou ele até a UPA de Carapina. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Jaime dos Santos Neves, onde recebeu todo o atendimento. Logo mais eu volto com mais detalhes de como foi esse final de semana de violência na região, para falar também sobre a apreensão realizada pela Polícia Militar no local e como tem sido para a população conviver com essa violência, uma vez que neste mês já é o segundo caso de tiroteio em menos de 20 dias que a gente dá aqui no Tribuna Notícias. Eu volto com vocês. Até já, Tainá, obrigada. O fim de semana foi de tiroteio em Central Carapina e angústia para quem acompanhou o caso do pai que manteve a filha de 2 meses refém no bairro Resistência, em Vitória. Foram mais de 16 horas de apreensão. O pai, a todo momento, ameaçava matar o bebê com uma faca. Não é isso, Bruna? Bom dia para você. Bom dia, Ingrid. Bom dia, George. Bom dia a todos. Travou o sinal, daqui a pouquinho a gente volta com essas informações. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos ver essa reportagem? Roda aí, por favor. O Resistência amanheceu interditada. Para onde se olhava, policiais e moradores apreensivos. É que dentro dessa casa, um ajudante de pedreiro de 42 anos fazia refém a filha de apenas 2 meses. Ele tá balançando. Olha lá. Tipo, ninando, Gente, saiu. A irmã mais velha da criança e enteada do ajudante de pedreiro conta que tudo começou por causa de ciúmes. Durante a noite de sábado, a Dilcimar Ribeiro dos Santos não gostou da forma que foi tratado pela esposa e mãe do bebê. Eu só sei que foi uma discussão deles. Foi de surpresa, porque essa é a primeira, ele já teve discussões, mas dessa vez foi a primeira vez. Revoltado, ele saiu de casa, consumiu bebida alcoólica e voltou agressivo. Em seguida, o casal começou a brigar. Foi aí que o homem pegou o bebê e ameaçou matá-lo com uma faca. Tava bêbado, na verdade, né? Aí, tipo, tentou matar minha irmã, no caso. Ele tava com a faca na mão e a neném tava no colo dele. Falava que ia matar ela, que ninguém ia subir, só ia subir para buscar o corpo dela. Mãe e filha imploraram para que o homem não matasse a criança. O ajudante de pedreiro exigiu que elas saíssem de casa e pediu para que a irmã se despedisse da criança. Durante a despedida, a irmã tentou tirar a faca do padrasto. Na hora que ele falou pra gente dar um beijo nela, tipo de despedida, e só que eu não queria, aí ele ficou insistindo, aí eu fui, aí ele tava com a faca na mão, aí nisso que eu vi a faca, eu fui tentar tirar a faca dele, só que nisso que eu fui tentar tirar, ele puxou assim, aí passou no meu dedo, mas não foi porque ele quis cortar, entendeu? Vizinhos disseram que viram o pai balançar o bebê pelos braços, ameaçando jogá-lo do terraço. Aí falando que ia jogar, aí no nosso desespero de moradores aí perto da minha casa, pegamos um colchão, a própria mãe jogou uma manta da própria criança pra ver, aí uma segurava com a manta e o outro pegava o colchão e botava em direção que a criança estava prevista para cair. Esse vídeo mostra ainda o pai com a criança nos braços. Ele chega a lavar algumas roupas da menina. Ele tá lavando a roupa da menina. A mãe da menina chegou a passar mal em alguns momentos. Os negociadores da Companhia de Operações Especiais tentavam o tempo todo resguardar a vida da criança, conversando com o pai. Atiradores de elite estavam posicionados estrategicamente para atirar caso necessário. Até um drone foi usado na operação. Alguns moradores conversaram com a nossa reportagem, longe das câmeras, que a criança de 2 meses estaria com o braço quebrado. Mas essa informação ainda não foi confirmada pela Polícia Militar. O dia já estava terminando e às 5h30 da tarde, o pai entregou a filha. Em seguida, a PM invadiu a residência e prendeu a Dilcimar.
Tá saindo a Marília ali de Fernandina, gente. Tá saindo. Ele entregou a neném, gente. Ele entregou a neném, que porra. Ele entregou a neném, gente. Ele entregou a neném. Ele entregou a neném. Graças a Deus, Senhor. Ai, Senhor. Diante da situação, os moradores ficaram revoltados. Era difícil entender a atitude cruel e covarde de um pai ao manter em cárcere e ameaçar a própria filha. É muito revoltante, eu fico até emocionado, não consigo nem falar. O próprio pai colocar uma filha de refém dá revolta, sabe? Dá vontade de pegar uma pessoa dessa, é uma coisa, não tem palavras. Pois é, gente, agora sim a gente volta ao vivo aqui de Resistência. Pois é, a gente viu a emoção aí dessas pessoas na reportagem, realmente foi uma situação que comoveu todo o bairro, foi uma operação longa até que o pai pudesse de fato se entregar e liberar a própria filha. 55 policiais militares participaram desta operação aqui durante o sequestro, uma psicóloga, atiradores de elite e até um drone. Foi necessário todo esse aparato até que este homem se entregasse. Daqui a pouquinho eu retorno aqui ao vivo para a gente acompanhar de fato como foi o desfecho dessa história. Ingrid, George. Valeu, Bruno, obrigado. Nós ouvimos também a mãe dessa criança, sim. Ingrid. Você tem que ver os relatos de desespero dela. Antes desse crime, antes dessa abordagem e a criança, né, foram horas de desespero também, porque esse homem ele estava bebendo. Ele passou horas e horas bebendo antes de fazer esse sequestro. Ele já estava descontrolado mesmo, né? Assim, com bebida alcoólica aí na cabeça e tudo mais. Quer dizer, ao longo dessa edição a gente vai falar sobre o desfecho, sobre a negociação até que ele se entregasse, até que entregasse o bebê. E também, como você falou, a gente ouviu aí a mãe dessa criança, a mãe desse bebê. O negociador também, né? Porque foram mais de 16 horas conversando com ele. Tinha também pessoas, atiradores de elite posicionados, porque não sabia como isso ia terminar. Estava balançando a criança. Então, quer dizer, daqui a pouquinho a gente vem trazendo mais detalhes dessa história que chamou bastante atenção aí ao longo desse domingo de todo o Capixaba. Sim. E olha só, nós temos imagens agora de um assalto numa distribuidora de gás em Vila Velha. Bandidos bem vestidos invadiram o local, renderam os funcionários, olha só, eles estavam armados, colocaram os funcionários para trás, pegaram, Ingrid, foram quase R$8.000 que eles levaram dessa distribuidora. Fora os objetos pessoais, né? Na verdade, essa distribuidora fica no bairro Garoto, em Vila Velha, segunda vez que ela é alvo dos bandidos. Funcionários, o dono, tá todo mundo apavorado ali naquela região. Eles nem reclamam do policiamento, dizem que tem policiamento, mas a presença da polícia não inibe a ação desses bandidos. Eles, nessa última ação, todo mundo foi rendido, trancado aí. Quer dizer, o dono já mudou a estratégia, diz que não mantém dinheiro na distribuidora, exatamente para evitar que chame a atenção dos bandidos, mas nem isso também tem feito com que a bandidagem pare de atacar essa distribuidora que fica ali no bairro Garoto, em Vila Velha. Fica aí o pedido, então, quem identificar os suspeitos, que ligue para o Disque Denúncia 181. Olha, um menino foi baleado na cabeça durante um tiroteio no Morro da Boa Vista, em Vila Velha. Ele também estava muito machucado, aparentando ter sido espancado. De acordo com a polícia, a troca de tiros aconteceu entre traficantes rivais. As investigações apontam que bandidos que saíram da cadeia querem retomar os pontos de vendas de drogas. No chão, o menor baleado com um tiro na cabeça. Enquanto registra as imagens, o morador do Morro da Boa Vista narra a realidade da comunidade. Aí, a nossa realidade aí, Fadel. Aqui em São Torquato, aqui, ó. A vítima segue no chão ensanguentada e mais tiros começam a ser efetuados no morro. Vou entrar aí que tá dando tiro, velho. Felizmente o moleque vai ter que ficar aqui, ó. Neste final de semana, o Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, foi mais uma vez cenário de violência e pânico. Desde janeiro, a comunidade precisa conviver com uma guerra motivada pela ambição do controle do tráfico de drogas na região.
No dia 23 de maio, um material explosivo foi encontrado pelo Esquadrão Antibombas na linha do trem em São Torquato. 7 dias depois, este vídeo foi postado nas redes sociais. Nele, traficantes exibem armas de grosso calibre e parecem comemorar. Acabou, a tropa do Morro do Meio. Acabou. Aí, ó, como é que nós tá? De acordo com a polícia, após presos ganharem a liberdade, a guerra foi reiniciada. Ex-detentos que já faziam parte do movimento retornaram ao Morro da Boa Vista com o intuito de tomar o tráfico da região. Aquela região, ela está em um conflito já há cerca de alguns meses, após a saída à liberdade de alguns criminosos que eram local e estavam presos, perderam o comando do tráfico no local e estão tentando tomar de volta a liderança do crime. A polícia investiga se o menor baleado estava envolvido no tiroteio. Não podemos afirmar que ele estava envolvido na troca de tiros. É possível, né? Mas não deixa de ser uma vítima e a DHPP irá investigar da mesma forma. A Polícia Militar afirma que a participação da comunidade é essencial para impedir a movimentação do tráfico. Colaboradores mantiveram contato com o nosso serviço de inteligência, que nos repassou, né? A própria DHPP também recebeu informações do ataque. Isso mostra a importância do contato da comunidade com a polícia, né? Porque graças a esse contato nós conseguimos ocupar o terreno de maneira rápida, evitar o ataque e retirar de circulação os criminosos e as armas. Olha, a Polícia Civil investiga o caso. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a identificar esses criminosos, deve ligar para o Disque Denúncia 181. 2 pessoas morreram num grave acidente em Linhares, no norte do estado. Eduardo Gomes da Silva, de 25 anos, e Robson Nascimento, de 37, estavam de moto quando o condutor perdeu o controle do veículo e bateu num poste. O acidente foi na rodovia ES 248, que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. Robson morreu na hora. Eduardo, que estava no carona, chegou a ser socorrido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Moradores de Central Carapina, na Serra, viveram mais um final de semana difícil com tiroteios e inocente baleado. Um idoso de 74 anos foi atingido por bala perdida. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Tainá Lopes. Tainá, é com você. Pois é, Ingrid e George, a Polícia Militar recebeu uma informação de que havia um tiroteio no bairro Central Carapina. Os PMs foram até o local para checar, avistaram 8 pessoas no bairro e essas pessoas começaram a efetuar disparos contra a viatura da Polícia Militar, que precisou revidar em autodefesa, atirando contra essas 8 pessoas. Nessa troca de tiros, um idoso de 74 anos que estava saindo da igreja acabou baleado. Nas imagens, a própria Polícia Militar presta socorro. Primeiro ele foi levado à UPA de Carapina, em seguida transferido ao Hospital Jaime dos Santos Neves, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Militar ainda apreendeu no local do confronto uma arma caseira de calibre 12. Nenhum suspeito foi preso, mas esse caso já está com a Polícia Civil, que vai investigar para tentar descobrir de onde partiu esse tiro e quem teria aí ferido esse idoso de 74 anos. Só a gente lembra aqui no telejornal que Central Carapina é uma região que tem convivido com frequência com essa questão de tiroteios e a população de bem que acaba sendo a maior vítima. No dia 21, a gente fez uma matéria sobre isso, um tiroteio que aconteceu no bairro, 3 pessoas foram baleadas, entre elas uma menina de 5 anos, 3 pessoas da mesma família que estavam ali em uma das ruas do bairro organizando uma festa julina. Homens saíram de um veículo, eles saíram armados e começaram a efetuar disparos atingindo essas pessoas, inclusive essa menina de 5 anos. É uma região onde a população de bem tem sofrido demais com a questão da criminalidade. Afinal, que quando há confronto entre criminosos, quem acaba pagando é a população de bem. E tem muita gente boa morando em Central Carapina que a gente sabe disso. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Tainá. Muito obrigado pelas informações. E olha, nós voltamos a falar sobre o bebê de 2 meses que foi feito refém pelo próprio pai por mais de 16 horas no bairro Resistência, em Vitória. Pois é, Jorge, ele chegou a ameaçar de morte a criança. A negociação da polícia foi muito importante para que ele se acalmasse e liberasse o bebê. Não é isso, Bruna? A gente volta com você. Foi, Ingrid. Mais uma vez, boa tarde a todos aí no estúdio, quem nos acompanha de casa. Pois é, foi uma longa e dura negociação com equipes especializadas em sequestro. 55 policiais militares participaram dessa negociação, entre eles homens do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar, o CIMESP, atiradores de elite que já estavam aqui posicionados caso fosse necessário o uso de um movimento mais brutal, e também uma psicóloga que auxiliou nessas negociações. A casa da família onde o sequestro aconteceu é essa daqui, está bem aqui atrás de mim. O pai fez essa criança refém bem ali atrás, naquela espécie ali de terraço que ainda está de tijolo. Dali de cima ele fazia ameaças à própria filha com uma faca e também dizia que jogaria a menina dali de cima. Foram realmente mais de 16 horas de muita conversa até que esse homem decidisse se entregar e liberar a própria filha. Graças a Deus ela está bem, já foi encaminhada ao hospital e a gente acompanha agora como é que foi o desfecho dessa história. Roda o VT. Ele entregou a neném, gente. Ele entregou a neném, que burro. Ai, Senhor, muito obrigada, Senhor. O ajudante de pedreiro saiu algemado da residência onde mantinha a filha em cárcere privado. Ele foi acompanhado por policiais até uma ambulância para receber atendimento. Dentro da unidade móvel do SAMU, o pai pediu para ver uma foto da filha. Queria confirmar se ela estava bem. O bebê, de apenas 2 meses, também foi atendido em uma ambulância. Do lado de fora, a emoção dos vizinhos e da família. As irmãs da criança se abraçaram, aliviadas pelo fim do sequestro. Embora o tempo tenha sido parecido longo, né? Mas a equipe não se preocupa com o tempo, né? O que importa mesmo ao final é um resultado positivo. O resultado positivo é quando todos saem bem, inclusive a vítima quanto o acusado. Filha e mãe foram trazidas aqui para o Hospital Infantil de Vitória para receberem atendimento. A dona de casa não quis gravar entrevista, mas contou por telefone que ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu e aliviada também. Ela disse que a bebê está bem e segue em observação. 16 horas de uma espera dolorosa e angustiante. Era impossível prever a reação do pai diante de uma atitude tão extrema. Nessa hora é fundamental o trabalho do negociador. É o que faz a diferença. A pessoa tomada por uma emoção, por um súbito qualquer, ela realmente não consegue compreender nem o que ela está fazendo, né, e nem as suas consequências. E o papel da Polícia Militar, nesse caso, os nossos negociadores, é trazer a pessoa para a realidade novamente. Conseguiram conquistar a confiança dele, mostrando para ele a realidade dos fatos. Ele vem voltando à normalidade e conscientemente ele mesmo quis se entregar. A polícia acredita que o ajudante de pedreiro estava fora de si, emocionalmente desequilibrado. No começo ele não sabia muito do que se tratava, né? Ele não entrou em muitos detalhes, mas parece uma briga de relacionamento dele com a esposa, né? Que à medida que o tempo foi passando, os negociadores conseguiram mostrar para ele que isso não era o mais importante, que o mais importante era a vida da criança e a própria vida dele. E ao final ele mesmo se conscientizou. Mesmo com todo o empenho da polícia para negociar um bom desfecho dessa história, 4 atiradores estavam prontos para agir. No que tange ao aspecto do sniper, é um outro elemento da força tática que nós temos, os negociadores, a equipe tática, e nós temos o sniper. Em todas as ocorrências, independente se vão ser utilizados ou não, a gente procura posicionar o sniper para que ele possa, em sendo necessário, ser utilizado. O dia foi de apreensão para todos, família, vizinhos, amigos. Mesmo a própria polícia se viu diante de uma situação de muita tensão. Felizmente, o melhor final, vidas resguardadas e a alegria de uma mãe que teve a filha finalmente salva. Já está com a mãe ali, está sendo amamentada já, com a mãe, já está com carinho da mãe ali. Agora ele vai ser conduzido para o DPJ, fazer a ocorrência normal, né, com a autoridade policial.
Pois é, alívio mesmo, né? Olha, gente, o Adicilmar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, o pai dessa criança, ele foi ontem mesmo encaminhado ao Hospital Estadual de Atenção Clínica, o antigo Adalto Botelho, onde passou a noite sob escolta policial. A expectativa é que hoje ainda ele seja encaminhado para o DPJ de Vitória, onde deve prestar depoimento. A criança ontem foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, passou por exames, mas graças a Deus o estado de saúde dela é ótimo. Não foi constatada nenhuma lesão. Ela está em casa, passou a noite em casa com a mãe. Eu estive com elas hoje cedo, conversei com a mãe, que ainda está demorando a cair na real, né? Entender tudo o que aconteceu, ainda está muito abalada, mas ela conversou com a nossa equipe. O depoimento é emocionante e daqui a pouquinho eu volto para a gente conferir esse depoimento dela. Ingrid, George. Tá joia, Bruna. Daqui a pouquinho a gente quer acompanhar. Você editou a reportagem também e disse que está emocionante, né? Sim, emocionante. Uma mãe super preocupada, é claro, com a situação e uma série de problemas familiar, não é? Uma série de problemas, um problema de relacionamento e um problema ali que já vem de um histórico ali problemático familiar. E olha, na Praia da Costa, em Vila Velha, a polícia precisou negociar a rendição de um policial militar. Ele surtou e fez vários disparos dentro do condomínio onde ele mora, Ingrid. Pois é, um dos tiros atingiu a janela de um apartamento. Moradores ficaram assustados, claro. E essa confusão que começou ontem à noite só terminou hoje cedo, 12 horas depois. Por cerca de 12 horas, moradores deste condomínio que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, sofreram um confinamento involuntário. É que um militar que mora no prédio há cerca de um ano chegou transtornado por volta das 9 horas da noite de domingo, deixando os moradores apreensivos com os disparos que fez. Eu estava na minha cama, arrumando as camas para dormir, e eu achei que fosse bomba, porque eu não conhecia barulho de tiro. Aí quando eu entrei no meu quarto, eles foram ouvidos do meu lado. A mulher não quer se identificar. Ela conta que um dos disparos acertou a janela da casa dela, que fica no 3º andar. O projétil ficou alojado na janela. Ela conta que por 2 horas ficou presa com os filhos no banheiro, local que se sentia mais segura. Eu passei 2 horas com as minhas filhas presas dentro do banheiro, que era um lugar mais seguro. Por toda a noite e madrugada, os militares ficaram de vigília no prédio. Nenhum morador entrou ou saiu por várias horas. Como que a gente vai sair? Para eu sair do meu apartamento, eu passo na porta dele. Então eu não tenho segurança nenhuma de sair. Um antigo superior dele, o coronel Wallace, veio tentar acabar com o problema. Ele entrou para conversar com o militar. Toda essa situação teria começado por volta das 9h30 da noite, quando o cabo da Polícia Militar, de 44 anos, que faz parte do corpo administrativo do QCG, teria chegado em casa alterado e atirando para todos os lados. De acordo com uma moradora, ele teria andado pelos andares também atirando. Um dos disparos, como vocês já viram, atingiu aí a janela de uma das moradoras. Lá dentro está o coronel Wallace, que já trabalhou com o cabo. Ele estaria mantendo uma negociação, já teria inclusive estado com o militar dentro do apartamento dele. O militar já teria entregue a arma e pode sair a qualquer momento dali. Inclusive, a informação é que primeiro ele vai para o Hospital da Polícia Militar e depois para os protocolos aí de se apresentar ao DPJ, de se apresentar à Corregedoria. A gente aguarda a saída dele daí de dentro a qualquer instante. O cabo da Polícia Militar se entregou após conversar com o coronel. Às 9 horas, ele saiu direto para a ambulância do Corpo de Bombeiros, seguiu para o HPM para fazer exames médicos e depois seria encaminhado para a delegacia. O policial foi encaminhado para avaliação médica e depois segue para a Delegacia Regional de Vila Velha. A arma foi recolhida e a Corregedoria da PM acionada para acompanhar a situação. 4 cápsulas foram recolhidas na área do prédio. Quando a gente começa a semana com emprego e contratação imediata, é bom demais dar conta, né não? Bem mineirinha? Veja as vagas em supermercado. São oportunidades para açougueiro, auxiliar de pizzaiolo, confeiteiro, encarregado de setor, motorista categoria D, padeiro e também pessoas com deficiência. Mande o currículo para oportunidades@carone.com.br
ou leve o documento em qualquer loja Carone. Falando em oportunidade de emprego, falando em mudança profissional, mudar de área profissional e ganhar dinheiro, Ingrid, olha só, nessa crise muita gente busca oportunidades para abrir o próprio negócio. Detalhe, e nada melhor do que aproveitar cursos de qualificação a preços populares. A Daniela fez um deles e, junto com a prima, abriu um salão de beleza e já está bombando. Uma cuida da maquiagem e do cabelo, já a outra coloca unhas de gel. Daniela e Gleiciane são primas e há 2 meses juntaram as economias e abriram esse salão de beleza em Planalto Serrano, na Serra. Ela pegou e me deu uma ideia de falar, Dani, faz um curso de unha de gel, seria legal a gente trabalhar juntas. Aí eu fui, ela me indicou 2 escolas, uma eu não gostei muito e a outra era o projeto Juventude Ativa, lá em Laranjeiras. Aí eu cheguei lá, na verdade tirei todas as minhas dúvidas com a Ana, né, pelo projeto pelo WhatsApp. Eu cheguei lá, só fiz a minha inscrição e paguei, deixei tudo certinho e fui fazendo o curso. O curso de unhas de gel que a Daniela fez foi nesse projeto em Parque Residencial Laranjeiras, também na Serra. Aqui são ofertadas oportunidades em diversas áreas. Para esse ano, são mais de 1000 vagas. Elétrica predial, maquiagem, depilação, unha de gel, né? Temos também informática básica, temos cursos de cuidador de idosos, né? São uma grade de 16 cursos, na verdade. Quando a gente está com alguma parceria, a gente trabalha custo zero. Ou então a gente cobra simplesmente uma taxa única, que é a partir de R$ 69,00. Ele não paga todo mês a mensalidade, somente uma taxa única que varia de R$ 69 até um pouco mais, dependendo do valor do curso. O nosso objetivo principal, o curso, é não passar muito além do valor de 25% do valor do mercado. O projeto Juventude Ativa foi criado por um grupo de amigos há 10 anos. Engenheiros e administradores resolveram ajudar as pessoas carentes de alguma forma. No início a gente doava cesta básica para as pessoas, mas tem aquele ditado que diz, melhor do que doar o peixe, ensinar a pescar. Então a gente são engenheiros, são administradores, né, são pedagogos, e a gente formou esse projeto para qualificar as pessoas no mercado de trabalho, que na verdade é muito melhor do que doar, né, uma cesta básica. Isso ninguém tira da pessoa. O projeto para muita gente é uma forma de mudar de carreira, sair da crise ou até mesmo aprimorar o próprio negócio. Essa aqui não é uma sala qualquer, é um espaço de oportunidades. Oportunidade que surgiu para quem foi aluna do projeto. Depois de fazer vários cursos, Suelen voltou para ser professora. Eu me sinto assim, lisonjeada em poder trabalhar nesse projeto, porque foi que eu comecei a trabalhar na área da beleza, entendeu? E como eu fui ajudada pelo projeto, eu também quero ajudar outras pessoas. A Daniela viu que a aposta na profissionalização deu certo e já quer expandir o negócio. Em 2 meses a gente fez bastante cliente, graças a Deus, e tá indo. A gente só pensa em crescer. Então tá aí a super dica de cursos de qualificação. É se qualificar, se reinventar, né, George? Fazer diferença aí no mercado. Bacana, o grupo também se uniu, o grupo de amigos se uniu para ajudar o próximo. As inscrições no Polo de Laranjeiras podem ser feitas pelo site juventudeativa.org.br, juventudeativa.org.br. O telefone de contato é o 99610-6606, 99610-6606. Lembrando que o aluno não paga mensalidade, mas é necessário pagar a taxa de matrícula, que custa a partir de R$ 69,00. De acordo com a organização, o valor é para contribuir com os materiais didáticos e também custos. A seguir, novas informações sobre o bebê ameaçado de morte pelo pai. A mãe da criança falou com a nossa equipe. Tem os gols que marcaram o fim de semana, Botafogo e Flamengo. Bombou esse jogo, hein? Que jogão, hein? E os locais preparados para receber os nossos bichinhos de estimação. A gente já volta. Já estamos de volta para falar sobre o bebê que ficou refém por mais de 16 horas no bairro Resistência, em Vitória. O pai ameaçava matar a filha com uma faca. A repórter Bruna Maria conversou com a mãe da criança. Ela traz os detalhes ao vivo para a gente. Bruna, voltamos com você. Pois é, Ingrid, Jorge, isso mesmo. Eu conversei com a Lucimara, ela que é uma dona de casa. Ela explicou para a gente
que o Adicilmar, ele sempre foi um bom pai e um bom marido. Apesar de tudo, sempre foi um pai muito presente, né, e um marido também muito presente. Ela disse que ele tinha problemas com álcool, com alcoolismo, e que inclusive antes de tomar essa atitude drástica no domingo, ele teria ido ao bar e bebido muito. Eles discutiram e logo após ele acabou pegando a criança e deu nisso tudo que a gente acompanhou, né? Foram mais de 16 horas de sequestro. Ela me explicou também, né, em off, que ele tinha deixado um bilhete com algumas ameaças e prometendo se matar e matar também a criança. Além disso, antes de domingo, o pai também teria feito ameaças por meio de um vídeo que gravou ao lado da filha. A mãe, é lógico, ainda está muito abalada com toda essa situação, mas ainda assim feliz e contente por ter a filha nos braços. Eu conversei com ela hoje de manhã cedo e a gente confere agora o resultado dessa entrevista. A pequena passou a noite em casa e agora aproveita o aconchego do colo da mãe. Ontem à noite fez exames no Hospital Infantil de Vitória que não constataram nenhuma lesão. Agora, passado o susto, ela já está mais tranquila e se alimenta bem, para alívio da Lucimara. Depois dessa noite foi tão tranquilo, dormir com minha filha, entendeu? Senti ela comigo, toda hora mamando, como sempre ela fazia, mamando. Nossa, foi a madrugada de pesadelo para mim ontem foi uma maravilha. Depois que eu fui com minha filha, uma maravilha. O que os médicos falaram para você do estado de saúde dela? Muito bem, tá ótimo. Examinou ela, tá tudo ok. Não tem nada, não tem fratura nenhuma, nada, tá super bem mesmo. Na madrugada deste domingo, a bebê de apenas 2 meses foi feita refém pelo próprio pai, o ajudante de pedreiro Adilcilmar Pereira, de 42 anos. Lucimara conta que o marido nunca foi violento, mas já havia ameaçado a criança outras vezes, caso o relacionamento terminasse. Nem eu nem você vai ficar com ela. Entendeu? Aí eu falei assim, nem eu nem você. Não, você não vai ficar com ela. Aí eu falei assim, então você vai tirar a vida dela? Você quer dizer, eu não te falei não, nem eu nem ela. Nem eu nem você. Aí toda vez que ele discutia, ele falava isso. Ainda segundo Lucimara, o ajudante de pedreiro estava embriagado e uma briga do casal teria motivado a atitude. Ele falou assim, você veio atrás de mim? Aí eu até brinquei, não, vou para a igreja. Eu não vim atrás de você, vou para a igreja. Aí tá, eu peguei e voltei. Nisso que eu voltei, tinha os pessoal ali começou a falar alto comigo. Você veio atrás de mim? Eu não gosto que mulher venha atrás de mim, não. Aí eu falei assim, eu não fui atrás de você. Aí eu falei assim, você veio atrás de mim, você sabe que eu não gosto. Aí quando ele foi lá no quarto, tinha pegado a neném, foi lá no quarto, veio com a faca, até essa daí ficou doida. Ficou doida, desesperada, entendeu? Eu já tinha falado para ela poder ir embora, ir para casa da irmã dela, fiquei doida. Aí você, não, isso não é surreal, isso não é verdade, não. Foi aqui, neste espaço, na varanda de casa, que o pai fez a própria filha de 2 meses refém por quase 16 horas. Com uma faca, durante todo o tempo ele ameaçava a neném e dizia que a jogaria daqui de cima. A casa da família fica no 3º andar do prédio, no bairro Resistência, em Vitória. A negociação com os policiais foi feita por esta grade. Homens do Batalhão de Missões Especiais, o CIMESP, atiradores de elite e até um drone foram utilizados durante as negociações. Para o major que comandou a operação, esse foi um dos resgates mais delicados que participou. Dentro do processo de gerenciamento de crises, nós trabalhamos com 4 alternativas táticas, né, que é a negociação, a utilização de meios menos letais, atiradores de precisão e a equipe de resgate. Então isso tudo faz parte ali do processo de gerenciamento de crises. Obviamente que nós procuramos a solução negociada, né, como alternativa pacífica e mais aceitável para a solução daquele evento. Mas nós estávamos preparados para, se fosse o caso, né, caso a vida do bebê ela fosse atacada ou estivesse na iminência de ser atacada, nós estaríamos prontos para fazer o uso de força letal inclusive, se fosse necessário. Eu particularmente nunca atuei em uma situação envolvendo uma criança tão nova, né, e fica aí o aprendizado para nós. Né? A ocorrência ontem foi de grande sucesso e nós vamos procurar, né, extrair as lições ali, né, os nossos acertos, aquilo que nós precisamos melhorar, né, para que, ocorrendo eventos dessa natureza futuramente,
que nós estejamos mais preparados ainda. Pois é, foram 16 horas de apreensão, mas graças a Deus essa história teve um fim feliz, né? Teve um final feliz. A criança já está bem, se alimentando, né? E em casa, dormiu em casa hoje. A gente continua acompanhando esse caso e o desfecho dessa situação, porque o Adicilmar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, deve prestar depoimento ainda hoje no DPJ de Vitória. Ingrid, George. Obrigada, né? Acompanhamos aí o desfecho, ele estava no hospital psiquiátrico, o bebê está bem, enfim. Então, depois de 16 horas, pelo menos a história terminou bem, né? A criança está bem, ele está lá, não teve uma tragédia pior nessa história aí, que foi trágica para o domingo aí, para o Capixaba, que acompanhou isso daí. Verdade. Olha agora a história da dona Marinalva, e é a de muita gente. Ela pegou um empréstimo, renegociou a dívida, renegociou de novo e virou o quê? Uma bola de neve. Uma especialista alerta. É preciso muito cuidado na hora de aceitar propostas desse tipo. Presta atenção. Tudo começou com um empréstimo feito em 2004. No mesmo ano, Marinalva perdeu o marido e sentiu dificuldades financeiras. De lá para cá, a dívida nunca acabou. Já são 14 anos pagando empréstimo. Um valor que já ultrapassou R$30 mil. Fui numa agência e fiz um empréstimo. Mas o empréstimo era pouco, não era muito. Era coisa pouca, porque a minha margem não dava para pegar esse dinheiro muito. Fui fazendo até agora, até o ano passado, 2018. Foi o último empréstimo que eu fiz. Os anos foram passando e Marinalva foi renegociando a dívida e pegando novos empréstimos. Contratos fechados também por telefone. Após tantas negociações, a dona de casa perdeu o controle dos contratos e afirma ter sido vítima de má-fé por parte das financeiras. Não fiz, principalmente esses últimos aí do ano passado. São 4 ou até 3 empréstimos, tudo num dia só. 3 num dia e 1 no outro dia. Quer dizer que são 4 empréstimos de 2 mil e pouco cada um. Eu não fiz, tenho certeza que eu não fiz. Porque quando a gente vai lá fazer, a nossa assinatura fica lá. A identidade, tudinho. É tanto que está ali a identidade, tudo arrumadinho. E meu nome, minha assinatura. Por isso que eu desconfiei. Porque eu acho que eu ia pagar até morrer esse dinheiro e não sabia. A Roberta Valiati é advogada, especialista em direito empresarial e a nosso convite veio aqui na casa da dona Marinalva, analisou os documentos e estava explicando pra gente, né, Roberta, que é necessário reunir essa documentação e procurar a Defensoria Pública ou um advogado com esses documentos. Exatamente. Ela precisa ter uma noção do que ela fez, do que ela acha que ela não fez, juntar esses documentos, inclusive se ela tiver alguma contestação, dizendo que, por exemplo, não foi ela que assinou, que ela não se recorda de ter feito, por exemplo, um empréstimo pelo telefone. Então, toda a documentação que tiver, ela precisa reunir até para ela tentar, primeiro, entender a própria pessoa, o que aconteceu, qual é o histórico desses empréstimos, né? E se tiver faltando algum documento, procurando um advogado, a Defensoria Pública e às vezes até o PROCON consegue que as empresas forneçam os documentos que faltam. A especialista orienta a importância de compreender os contratos antes de fechá-los. Outro detalhe, nunca assinar documentos sem total certeza da negociação. É um direito do consumidor negar negociações via telefone e até mesmo denunciar empresas que insistem em oferecer empréstimos por ligação. O consumidor ele tem que procurar se informar o máximo sobre aquilo que ele está fazendo. Então, ele tem que procurar ler o documento. Se tiver com palavras difíceis, perguntar, tirar todas as dúvidas, seja presencialmente, seja por e-mail, seja pelo telefone. Ele tem que saber também qual é a situação atual dele. Então, se já está com a margem do consignado muito apertada, para que fazer um outro contrato, né? Então, vamos ver se não tem como, de outra forma, ele resolver aquela situação. Boa sorte aí para a dona Marinalva, nada pior que dívida, né, gente? Olha, os consumidores também podem tirar dúvidas no site do PROCON, procon.es.gov.br. Agora o Momento Pet. Muita gente deixa de ir a certos lugares porque o espaço não aceita os bichos de estimação, Ingrid. É verdade, George. No Momento Pet de hoje, você vai conhecer os ambientes pet-friendly, que são locais preparados para que os nossos amiguinhos possam estar junto com a gente sem problema algum.
Você sabia que 42% dos donos de animais deixam de ir a espaços porque os ambientes não recebem pets? Não é à toa que essa marca aqui tem sido cada vez mais procurada, Pet Friendly. São locais onde há ambientes preparados para eles ou simplesmente permitem que eles possam estar junto com a gente. E é nesse universo Pet Friendly que a gente embarca hoje, no Momento Pet. O primeiro ponto é avaliar se o espaço é realmente pet friendly ou se ele só aceita cães. A diferença é que no espaço pet friendly a gente vai ter um ambiente preparado mesmo para receber o cão. As mesas são mais separadas para a gente ter um ambiente de circulação do cão, que ele não precisa estar olhando diretamente para um outro cão, por exemplo. O espaço possui um local para o cão poder fazer as necessidades e beber água, se refrescar e descansar. O espaço que aceita cães, normalmente ele só permite a entrada e não tem essa preocupação no bem-estar do cão. É importante levar em consideração também o seu animal, o grau de socialização dele, como ele foi adestrado, se ele tem algum problema com pessoas desconhecidas, com cães. Se a gente pensar que a gente vai levar ele, por exemplo, numa feira, e essa feira é pet friendly, mas vai estar com muitas pessoas, um aglomerado de pessoas, e o seu cão tem algum problema com estranhos, talvez não seja o melhor ambiente para ele estar frequentando. Esse cão ele precisa ser previamente adestrado e educado para ele não pular em cima da mesa ou derrubar uma pessoa que está passando por um lanche. Ou você evita levá-lo, ou você vai se sentar mais afastado, dar espaço para as pessoas. Se o seu cão é muito peludo, por exemplo, evitar circular no meio da praça de alimentação, porque o pelo pode voar. Não adianta nada a gente abrir o espaço para os cães, tentar melhorar a convivência se o bem-estar canino não estiver em primeiro plano. A gente tem que pensar se aquele passeio, aquele ambiente pet friendly está realmente agregando bem-estar ao seu cão ou se talvez seria melhor ele estar em casa porque aquele momento é um momento de estresse para ele. Legal, né? Tá aí então o espaço Pet Friendly, que é um ambiente preparado para receber os nossos bichinhos de estimação. Bacana, né? Lembrando que segunda que vem tem mais dicas do Momento Pet. Hoje é segunda-feira, 29 de julho. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Jovens de classe média entram no crime cada vez mais cedo. Na foto principal, ânimo renovado para Libertadores. 4 prefeituras têm vagas abertas com salários de até R$ 9.000. Trabalhador vai poder pegar 100% do saldo do FGTS em empréstimos. Pai mantém bebê de 2 meses como refém por 16 horas. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, Velozes contra Supervilão. Oportunidades em pré-ENEM de graça e intercâmbio para quem tem mais de 50 anos. No próximo bloco tem gols e emoção no futebol. Quem aí acompanhou o Flamengo e Botafogo, hein? A gente já volta. O domingo foi de muita tristeza em Venda Nova do Imigrante durante o velório do prefeito da cidade. Brás Del Pupo tinha 70 anos e morreu no sábado. Ele sofreu um infarto fulminante. O prefeito foi encontrado sozinho dentro do carro, numa estrada perto do Parque de Exposições, onde tinha uma propriedade rural. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas ele já estava morto. O velório aconteceu na sede da Prefeitura de Venda Nova, mas o corpo do prefeito foi enterrado em Alegre. Brás Del Pupo começou na carreira política como vereador, depois virou vice e estava no 4º mandato como prefeito do município da região serrana do estado. O governador Renato Casagrande decretou luto oficial de 3 dias.
Futebol tem rodada do Campeonato Brasileiro e muitos gols. Gols e emoção, Ingrid. O jogo de ontem entre Botafogo e Flamengo, quem diria que virada, hein? Vamos ver, tem muito mais. Roda aí. Começamos com Vasco e Palmeiras. Em partida equilibrada, o time misto do Palmeiras empatou com o Vasco no sábado. Marrone abriu o placar e Gustavo Scarpa, de pênalti, igualou. Os gols da partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro saíram no primeiro tempo. O São Paulo venceu o Fluminense no sábado no Maracanã, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Os 2 gols do time comandado por Cuca foram marcados por Reinaldo. Já Gonzalez descontou para a equipe de Fernando Diniz. O tricolor paulista entrou no G4 e segue subindo na competição, enquanto o carioca, em meio da crise, na zona de rebaixamento. Flamengo e Botafogo no Maracanã. O Botafogo abriu o placar. Jonathan cobrou escanteio fechado. Cícero deu um leve desvio e descontou com a saída errada de Diego Alves para marcar. Aos 34, Gerson recebeu o passe de Rafinha, cortou para o meio e colocou no cantinho direito de Gatito. No segundo tempo, aos 8 minutos, Gabigol pegou o rebote da defesa e, de primeira, após cruzamento de Rafinha, mandou para a rede. Aos 21, em cobrança de falta, Diego Souza acertou o canto esquerdo de Diego Alves. Mas aos 28, o Fla fez 3-2. Rafinha avançou e tocou para Gabigol, dentro da área. O atacante devolveu para o lateral, que cruzou rasteiro em direção à pequena área. Embaixo da trave, Bruno Henrique só teve o trabalho de empurrar. Final, Flamengo 3, Botafogo 2. Jorge, eu posso contar para quem não sabe ainda que você é botafoguense, meu querido? Claro que pode. Ué, qual o problema? Pois é, todo mundo sabe que eu sou galo, ele empatou aí, né? Ficou no 0-0. Mas no Rio de Janeiro eu sou Flamengo, então os meus sentimentos a você. Mas você decidiu ser flamenguista hoje, logo hoje? Eu sempre fui Flamengo no Rio de Janeiro, sabe? Você está contando mas isso hoje, agora? Hoje, um gostinho a mais para mexer com você, como bom botafoguense, né? Quase na véspera das suas férias. 3-2 de virada, obrigado, tá? Mas faz parte do jogo, né? Um dia você ganha, um dia você perde. Pode estressar com o futebol, não. Pode, a gente tem que levar assim, ó, na flauta mesmo, exatamente. Né? O negócio duro tem que narrar também, né? Mas tá valendo, tá valendo. Foi um jogo bonito. Foi. E a gente fica por aqui agradecendo o seu carinho, sua audiência. Uma ótima tarde e até amanhã. Jorge já anunciou aí, ó, minhas férias. Eu tô a contagem regressiva de fato. Então, mas até quarta-feira eu tô aqui. Vai demorar um pouquinho. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. E agora você fica com ela, Débora Moraes e o Ronda Geral. A gente espera amanhã, 15 para meio-dia, hein? Perde não. Isso aí. Tchau.